Dando sequência ao vídeo de demonstração do GeoDFE, vou explanar um pouco sobre a tela de configuração, que é acessível ao implantador e ao suporte. Nesta versão aqui não ocorre, mas ele pede uma senha de acesso, que é a senha padrão do Geo. E tendo acesso a essa tela, nós temos aqui vários elementos de configuração e nós vamos agora ver cada um deles em separado. A primeira opção é o exibir notificações. Este aplicativo, como funciona em modo robô, ele pode exibir a atividade do seu comportamento em pop-ups na região direita inferior da tela, como a maioria das aplicações o Windows faz atualmente. Caso o usuário não deseje que essas notificações apareçam constantemente, essa opção pode ficar desmarcada e essas notificações não aparecerão. Existem outras configurações de notificação que nós vamos ver aqui para frente, que podem ser configuradas separadamente. A segunda opção é a lista de certificados que estão instalados no sistema, onde nós podemos ver aqui o CNPJ, a razão social, a data de vencimento e o número de série do certificado. Nós devemos selecionar quais certificados vamos utilizar para trabalhar com a empresa ou empresas, para que o sistema possa entender e possa gerenciar em cima desses certificados. É importante observar a data de vencimento desses certificados, pois, lógico, se eles vencerem, não haverá possibilidade de comunicação com o web service. E o sistema também já verifica se o certificado já está vencido, não permite sequer que ele seja utilizado. Mas uma manutenção que precisa ser feita é em relação ao certificado quando vencer e fizer a substituição do mesmo. É preciso setar um novo certificado para que ele possa continuar trabalhando normalmente. Dentro da aba geral, nós temos aqui configuradores que dizem respeito ao comportamento da aplicação no que diz respeito ao acesso à leitura do certificado digital e também às requisições que são feitas ao web service. É uma configuração um pouco mais técnica e eu vou procurar informar o que é mais plausível, mais interessante para que o implantador e o suporte possa fazer a utilização correta. O primeiro elemento é o ambiente de destino, que logicamente deve estar em produção, para que se possa baixar devidamente os documentos fiscais corretos. A segunda opção é o retorno de envio, em que eu posso configurar aqui uma opção para que ele faça N tentativas após aguardar determinado tempo, e cada tentativa terá um intervalo também num tempo definido. O que isso aqui significa? Quando o aplicativo fizer uma requisição ao web service e o web service por alguma razão não fizer um retorno, ele automaticamente vai tentar novamente até o limite dessas tentativas aqui, respeitando esses intervalos que estão definidos aqui. Isso aqui pode ser ajustado, pode ser informado para prevenir uma lentidão excessiva do web service. Embora nos testes que nós fizemos, não houve necessidade de ter esse ajuste ativado. As tentativas funcionaram normalmente, não houve nenhum problema de tentativa de requisição e de retorno dessas requisições. Mas, de qualquer maneira, é uma opção que pode ser informada no cliente. O timeout é uma outra configuração também de requisição, em que ele vai aguardar pelo retorno do web service. Esse aqui funciona em caso de erro e esse aqui em caso de inatividade, ou seja, o web service não retornou, ele vai esperar até o limite de 4 segundos
e vai retornar um erro de timeout, ou seja, de tempo expirado. Esse tempo também pode ser dilatado de acordo com a necessidade do usuário. Em relação aos esquemas e a configuração dos documentos, nós temos a forma de emissão, que para o nosso caso será sempre normal, e as versões de cada ambiente, ou seja, MDFE, NFE e CTE, que normalmente deverão estar apontando para a maior versão que tiver nessa lista aqui. Por que existe a opção de fazer a seleção de uma versão anterior? Porque pode ocorrer uma necessidade do usuário em determinado documento, ele fazer um download ou fazer uma verificação, ou precisar trabalhar dentro de uma versão anterior. Portanto, cada versão que for lançada, ela vai ser automaticamente incluída dentro dessa tela aqui. E é importante que quando houver uma atualização de versão, se verifique se não há uma nova versão desses ambientes aqui para setar a última versão, que normalmente é a versão que deve ser utilizada. Em relação ao certificado, a comunicação com o certificado digital é feita através de criptografia. E a forma de criptografia utilizada pela aplicação é definida por esses configuradores aqui. Eu não vou entrar no mérito do significado de cada uma, mas para o implantador e o suporte, basta ele entender que existem dois tipos, basicamente, que são utilizados dentro do ambiente Windows, que é o Capcom, que hoje está depreciado, já não se recomenda a sua utilização, mas ela está aqui com a finalidade de adequação, de repente, a um sistema operacional mais antigo, algum sistema do usuário que não comporte o SS Library. Então você pode utilizar o Capcom, embora seja altamente recomendado que não se use essa estrutura. Para que servem esses botões? Para fazer ajuste, inclusive ele avisa aqui, ó, que tem dependência, que está descontinuado e pergunta se quer continuar ou não. Numa resposta afirmativa, ele já faz os ajustes dos campos automaticamente para o ambiente Capcom. A mesma coisa acontece com o SSLib, onde ele vai também reajustar os campos corretamente para que a aplicação possa trabalhar dentro do ambiente SSLib, facilitando e dispensando um maior entendimento técnico do funcionamento de cada um desses elementos aqui. Em seguida, nós temos aqui a aba Proxy, que é mais voltado para a área de TI. Caso a rede do usuário contenha um proxy, será necessário fazer as informações de host, porta, usuário e senha para que a aplicação consiga se comunicar externamente com a web service do ambiente de nota fiscal. Arquivos e pastas. Quando você faz a instalação, ele normalmente já vem configurado para a pasta que está colocado o executável. Mas é importante dar uma repassada e, se houver um interesse qualquer, essas pastas podem ser alteradas. Atenção especial a todos esses aqui que são as pastas dos esquemas, que são aquelas pastas que eu mostrei no outro vídeo. Dentro da pasta esquemas, nós temos MDFE, NFE e CTE. É importante que esse caminho aqui esteja corretamente configurado em relação àquelas pastas que estão dentro da aplicação. Essa última aba aqui é onde nós definimos como serão salvos os arquivos XML dos documentos fiscais que o usuário fizer o download. Estando essa opção marcada, fica liberada a opção de baixar os arquivos e ele me dá aqui algumas configurações. Esse salvar arquivo de evento, ele vai me permitir salvar todos os eventos que ocorrem dentro do ambiente do MDFE, dentro de uma pasta chamada eventos, que fica dentro da pasta da aplicação,
denominada docs. Eu vou mostrar aqui agora o caminho dessas pastas. No meu caso aqui eu tenho esse caminho dentro da pasta bin, onde o executável está. A aplicação me cria uma pasta chamada docs. Dentro da pasta docs ele vai me criar uma pasta NFE e outra CTE. E conforme a configuração que é feita dentro desse quadro, ele vai me criar outras pastas. Ou seja, se eu defino que vai separar os arquivos pelo CNPJ do certificado, quando eu clicar dentro da pasta, eu vou ter uma outra pasta com o CNPJ da empresa, correspondente ao certificado que está marcado. Se eu tiver 2, 3, 4 certificados, eu vou ter as pastas correspondentes a cada CNPJ. Se eu marcar a pasta mensalmente, dentro do CNPJ ele vai me criar uma pasta mês e ano, onde ficarão armazenados os documentos fiscais. Então, o XML de notas fiscais eletrônicas ficam no caminho docs NFE. Opcionalmente, se eu marquei essas opções, a pasta do CNPJ, se eu marquei essa opção, a pasta mês e ano. Se ambas as opções estiverem desmarcadas, todos os XML serão guardados dentro da pasta NFE e ficarão, claro, se tiver mais de uma empresa, misturados. Essa última opção pode ser utilizada quando você tiver apenas uma empresa, pois não há necessidade de haver a criação da pasta pelo CNPJ. Ainda assim, pode ser feito a pasta mensal, onde ele vai criar dentro da pasta NFE a pasta correspondente ao mês e ano, isso para uma melhor organização. Então, são opções para que o usuário possa ter a melhor organização que se adeque à sua necessidade. Bom, a última tela do configurador diz respeito aos intervalos, e ao funcionamento e aos intervalos de requisição que o robô vai efetivar. Então, dentro dessa tela nós temos um quadro chamado intervalos, que é definido em minutos, e eu posso definir aqui o que o robô vai fazer. Ele vai consultar NFE a cada 30 minutos. Se houver uma falha na requisição, ele vai fazer uma nova requisição NFE apenas 70 minutos após o momento em que ele fez. Essa é a configuração que eu fiz. E por que eu fiz esse tipo de configuração? Existe um erro retornado pelo Web Service que me limita a fazer uma nova requisição somente após 1 hora dessa requisição que falhou. E para que eu possa fazer essa requisição, se eu tentar fazer essa requisição antes do prazo, ele vai me retornar o erro e vai continuar me pedindo um prazo de 1 hora e eu nunca vou conseguir fazer nenhuma requisição. Desta forma, qualquer falha que eu tiver na aplicação, eu sempre vou fazer uma nova requisição 1 hora e 10 minutos depois, ou seja, 70 minutos depois desta requisição, evitando que este erro tenha sido ocasionado por uma falha que faça com que o Web Service me limite a 1 hora. Então, todas as vezes que houver uma falha, ele vai fazer apenas 1 hora e 10 minutos depois. Eu acredito que essa seja a melhor configuração para a aplicação. Notifica em caso de erro. É a mesma situação do exibir notificações aqui de cima, só que nesse caso para erros específicos de comunicação Web Service com o ambiente NFE. Então, houve uma falha, ele vai notificar aqui embaixo, ocorreu uma falha, vai vir o retorno do Web Service e vai continuar processando normalmente. Como esse de cima, eu também posso desmarcar e não receber nenhuma notificação. Receber ou não a notificação não interfere na geração do log que nós veremos em momento oportuno. A consulta CTE também é opcional, eu posso marcar ou não essa consulta. E aqui qual é o funcionamento? Se eu tenho a consulta NFE, ele vai me fazer uma consulta CTE, o intervalo definido aqui, após feita essa consulta aqui de cima.
Por que que isso acontece? Para que eu nunca tenha a possibilidade de que ocorra duas requisições em simultâneo ou muito próximas uma da outra. Então eu consigo fazer um escalonamento. Eu tenho consulta NFE e tenho CTE. Então ele faz em 30, esse aqui ele vai fazer 35 minutos. E assim sucessivamente. Ah, mas eu não uso NFE, eu só consulto CTE. Tudo bem, faz as mesmas configurações daqui, aqui, e ele vai funcionar normalmente. Como se fosse, ele vai entender a configuração como se fosse o do NFE, que é o prioritário. Ele sempre vai fazer primeiro a consulta NFE e em seguida vai fazer a CTE. Se eu não tenho NFE, evidentemente ele vai fazer apenas a consulta de CTE. Também existe aqui a possibilidade de marcar a opção de notificar ou não em caso de erro, análoga à anterior. E essa última opção aqui que gera uma notificação cada vez que ele encontra uma quantidade de registros dentro do web service. Então ele vai lá e faz a requisição. Encontrou registros, ele vai notificar ou não o usuário conforme obedecendo essa configuração que está aqui. Então isso tudo aqui resume a tela do configurador, a tela de configuração do GIL-DFE. Após fazer todos os ajustes, é importante clicar no botão salvar para que esses ajustes fiquem persistidos dentro da aplicação.